O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou e disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético, sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e na água. Levei a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus e lhes perguntaram em particular: porque nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade, vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, lhe direis a esta montanha: vai-te daqui, e ela irá. Nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus nos questiona, né, sobre a nossa fé, porque ela que vai dar retidão ao nosso coração. Ela que vai nos manter inabalável diante do sofrimento, das perseguições, das misérias, diante das situações que muitas vezes nós vamos deparar na nossa vida, como este pai de família, que naquela época, lógico, o nome da doença não era epilepsia, né? Tinha muitos outros nomes, menos epilepsia. Isso foi mais depois que deram este nome. Mas, na época, muitas vezes, em outras traduções, vão chamar de lunático. Lunático é uma pessoa que, às vezes, tem algumas crises, que cai, levanta, e tem algumas situações. Então, muitas vezes era tido como lunático, ou mesmo tinha uma opressão maligna. Então, Jesus trata as situações de acordo com o conhecimento de cada um, né? É lógico que Jesus só queria curar aquele jovem e mostrar que como é importante a nossa fé diante das situações em que ela está envolvendo. Às vezes, nós não temos esta fé que Jesus gostaria que estivesse dentro de nós. A fé indica ao mesmo tempo a aceitação da verdade revelada e confiança que Deus vai cumprir em nós. É uma verdade. Por isso vai estar dizendo, a fé constitui o elemento fundamental de toda a vida espiritual, sendo o primeiro contato do homem com as realidades divinas. Ela que nos dá contato, ela que nos mantém, né? Por isso, quando o homem caminha com segurança, que ele vai aprendendo a viver a sua fé, ele vai criando confiança na sua fé. E os frutos que vai nos dar esta graça, são os frutos do Espírito Santo, que mora em nós. E qual é o fruto do Espírito Santo que nos dá esta graça? Temor de Deus. Sem o temor de Deus, minha fé é volúvel. Ela vai ficar variando de acordo com as circunstâncias. Porque se eu não tenho o temor de Deus, eu não vou acreditar que Deus, né, não vou acreditar que Ele realiza as graças. Eu não vou ter sabedoria para dirigir a minha vida. Não vou ter prudência diante das situações, porque não tem problema pecar. Não tem problema errar, não tem problema beber, não tem problema nada, né? Aí a pessoa acaba fazendo tantas besteiras porque não tem problema.
Ela não tem o temor de Deus e aí vai entrando. Aí como que eu vou ter sabedoria se eu não tenho o temor de Deus? Não, tudo isso aconteceu como está aí no mundo. Tudo aconteceu, né? Tudo é obra do quê? Da evolução. Tudo foi acontecendo por acaso, né? Nada Deus fez. Para a ciência, para muitos cientistas, Deus não fez nada. Tudo aconteceu. O ovo chocou sozinho, ou a galinha, né? Então, como que aconteceu? Toda a criação, para Deus, Ele fez. E para os homens, muitas vezes, evolução. E aí a gente vai vendo toda a evolução que o pessoal fala que acontece. Mas quem está trabalhando essa evolução? Muitas vezes somos nós que estamos trabalhando a melhoria de certas situações na nossa vida. Mas não é o acaso. Põe um monte de tijolo ali, vamos ver se esse monte de tijolo vai virar casa. Não vira, né? Pega um monte de pedra e deixa ali, vamos ver se vai virar casa. Não vira, vai ficar lá um monte de pedra o resto da vida, né? O limão vai virar laranja? Não, está lá codificado. Por que cada passarinho faz um ninho? Por que não faz tudo igual, né? Poderia fazer tudo igualzinho, que aí não tinha trabalho. Por que o João de Barro toda vez tem que construir uma casa para colocar seu ninho? Por que não usa a mesma casa sempre, né? Daria muito menos trabalho, né? Seria muito mais tranquilo para o João de Barro pegar todo ano e usar a mesma casa. Não, ele vai lá cada ano e constrói uma casa. Por que está codificado na cabeça, né? Então, a gente vai entendendo a sabedoria. Aí vem a inteligência, porque inteligência todo mundo tem. Aí vem o espírito de fortaleza, porque eu tenho o temor de Deus, sou forte em Deus. Então, nós vamos vivenciando. A fé vai dando esta riqueza para a gente. Aí a gente vai ter cada dia mais esta graça, né, da ciência, de entender, vamos estudar, vamos ver cada coisa que é necessário para a nossa vida. E é importante, cada momento desse, esta riqueza para nós, né? Cada instante. Senão, nós vamos ter diversos sentimentos de fé. Nós vamos ter sentimentos de fé. É diferente, ó. Não é a fé, é sentimentos de fé. Tem gente que tem sentimentos de fé. Ai, você acredita? Lógico que eu acredito em Deus, mas obedece? Não. Mas que acreditar é esse se eu não obedeço? Realmente, eu tenho fé ou tenho um sentimento? Às vezes a pessoa tem muito sentimento de fé. Se alimenta dos sentimentos, vive uma vida sentimental, uma vida do lado esquerdo. Do lado direito trabalha a razão. E aquela pessoa vai vivendo realmente a razão da sua vida na fé. Por isso os discípulos ainda tinham um sentimento que Jesus poderia curar, que eles viram Jesus curando, tinham um sentimento que eles poderiam até fazer as obras de Jesus. Mas tinha só sentimento, não tinha experimentado fazer. Quando Pedro, a primeira vez que experimenta a sua fé, foi quando ele entrou no templo. E ele viu lá na porta do templo um homem parado, doente, pedindo esmola. E aí ele vai exercitar a fé em Jesus. A primeira vez. Foi ali. Olha, não tem ouro e prata, mas levanta-te e anda. Aquele homem foi curado em nome de Jesus. Pronto. Aí ele começou a realizar a vida dele em nome de Jesus. Ele viu o poder da fé dele em Cristo se realizando naquele momento. Antes ele negou, antes ele fazia as suas coisas do jeito dele, do seu sentimento. Mas a hora que ele experimentou o poder de Jesus na sua vida, aí ele não parou mais. Aí ele foi até o martírio lá em Roma. Aí ele não diminuiu a intensidade da sua vida de oração, de entrega, de largar tudo, sair embora para Roma, ir lá, enfrentar todas as diversidades até ser morto. Porque a fé impulsionou ele a evangelizar, não parar mais, a não desistir de anunciar e testemunhar Jesus. Por isso que os apóstolos todos morreram. Por quê? Porque eles experimentaram realizar as obras em nome de Jesus e aconteceram. Antes não conseguiram fazer com que aquele menino fosse curado. Antes eles tiveram dúvida no coração. Então, aquilo que está aqui na carta de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 6, peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila
é semelhante à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Ele pede, pedindo, por pedir, por um sentimento. Ah, fulano está doente, eu vou lá pedir para ela. Né? Eu acho muito interessante quando está perto do Padre João. O Padre João acredita que a oração dele vai interceder e vai curar aquela pessoa. E quantos milagres, quantas mulheres que eu vi ficar grávida, quantos prodígios, né? Quantos prodígios nos acontecem quando a gente age com fé mesmo. Quantos milagres acontecem que eu já vi aqui nos momentos de missa, das orações, seja do Padre Edmilson, seja do Padre Roger, né? Seja de outras pessoas da comunidade, Salete, seja no Amor Vencerá, Luzia, cada um que proclama ali uma cura, um milagre. Quantos que aconteceram? Porque Deus tocou, Deus mostrou que estava realizando. E a pessoa proclama com fé. E os milagres acontecem. Né? Me lembro um dia que eu estava atendendo no acampamento de cura e libertação, no Padre Rufus, e uma senhora batia na janela com muita insistência, já tinha acabado o acampamento, já estava todo mundo embora. Eu estava lá sentado, descansando, porque tinha atendido muitas pessoas com problemas espirituais, processos e todo tipo de sofrimento. Eu estava lá descansando e a mulher batia insistentemente na janela. Aí eu subi no banquinho, que era lá no rincãozinho nosso, abri a janela, aquela senhora está lá. Ai, padre Rufus está aí? Eu falei, não, o Padre Rufus já foi embora, só está eu aqui agora. O senhor pode rezar por mim? Eu falei, olha, depende, o que o senhor quer que reze? Eu já rezaram tudo que foi lá em cima, se a senhora não recebeu, mas tudo bem. Eu falei para ela, o que você quer que reza? Ah, eu estou com um câncer no seio esquerdo. O senhor pode rezar para mim? Eu falei, o senhor não quer uma cura, você quer um milagre. Aí perguntou, o senhor pode rezar ou não pode rezar? Eu falei, posso, tá bom. Senhor Jesus, cura essa senhora que está aqui precisando desse milagre, para que ela seja curada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Eu falei para ela, vai com Deus, Deus abençoe. Ela falou, mas só isso que o senhor vai rezar? Falei, não tem tamanho de oração. Oração é oração, né? Se a senhora acreditar, vai acontecer. Vai com Deus, viu? E fechei a janela. Aí ela foi embora. E ela disse que foi... Depois ela veio me testemunhar que foi embora chateada comigo, porque eu rezei muito pouco. Que a oração foi muito curta. Que ela queria uma oração maior, mais profunda. Né? Que eu pedisse um grande milagre. Eu falei, não. Mas quando ela foi... Ela disse que à noite ela dormiu e quando ela estava dormindo, que ela acordou, o seio que estava doente, ela viu que está tudo molhado, está tudo vazou no seu sutiã, vazou, aquela situação vazou tudo. Ela sentiu que está tudo molhado, a roupa dela, e ela ficou apavorada porque achou que tinha acontecido alguma coisa, que tinha estourado o câncer. E ela chegou lá e já foi para o médico. Quando ela chegou no médico, o médico olhou, fez os exames, não tinha, ela estava curada. E ela foi triste, né, na hora que ela saiu de lá, disse que saiu muito triste, abatida, porque a minha oração foi muito curtinha. Então, às vezes, é a fé dela ou a minha fé? Eu fiz com fé. Então, a fé nossa, às vezes, vai interagir na vida do outro. Aconteceu um milagre. Por quê? É o que está na primeira leitura. Quando nós colocamos os ensinamentos de Deus dentro de nós, a lei de Deus dentro de nós, nós vamos confiar que Deus vai realizar a missão dele. Por isso o pai tem a obrigação de educar os filhos na fé. Olha lá. Que o pai deve falar para o filho da fé. Ensinando sentado na sua casa, de pé, andando, caminhando, obrigação do pai e da mãe ensinar os filhos a ter fé. Por que nós temos dificuldade? Porque às vezes a gente não ouviu o testemunho do nosso pai, não ouvimos o testemunho da nossa mãe. A gente não escutou deles, olha, meu filho, nós estamos aqui, você nasceu porque Deus me deu a graça de ter você. Minha filha, você é um fruto da nossa fé, do amor em Deus. Nós casamos na igreja, nós gestamos essa família para ter esses filhos abençoados de Deus. E você olha que riqueza seria, não é? A gente educaria eles na fé.
Tudo que nós temos aqui, esta casa, esses bens, meu trabalho, a minha vida, tudo existe por causa de Deus. Essa fé que me estimula a ter família, a educar vocês. Para que todo dia, quando você levanta, lembre-se de Deus. Lembre que Deus cuida de vocês, porque o alimento que chega aqui em casa foi Deus que mandou. A roupa que você tem foi Deus que mandou para nós. Né? Essa casa existe porque Deus nos deu ela para morar. Né? Meu salário, meu trabalho, é o lugar que Deus me colocou para sustentar vocês, porque Deus abastece lá e abastece aqui em casa. Olha que riqueza, né? Quando a gente coloca essas coisas para os nossos filhos, eles também iriam crescer na fé. Aí eles iam ver o pai rezando, a mãe rezando, né? Todo dia, ali, nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecendo a Deus pelo dia, pelo trabalho, pelo dia que começa, e eles também iriam fazer. Por que a gente não tem dificuldade de rezar? Porque ninguém ensinou a gente direitinho, né? Ninguém nos ensinou, olha, você tem que rezar de manhã, levantar, rezar, agradecer o alimento que está na mesa, porque foi Deus que colocou para nós, né? Às vezes não agradece o alimento que tem na mesa, até às vezes nossos filhos reclamam, porque não tem consciência de como é difícil chegar o alimento na nossa casa, né? A gente acha que é o nosso dinheiro que compra. Vai lá plantar o arrozinho para você ver. Vai lá plantar o feijão, vai colher feijão. Quem aí mais antigo, né, que colhia feijão na roça, é o dia inteiro agachado. Chega no final da tarde, as suas costas estão arrebentando de dor. Né? Quem agora tem máquina, mas e antes? Né? Vai colher o arroz, limpar o arroz, preparar o arroz para chegar no saco lá em casa, para ver quanto tempo que demora. Olha quanto que é necessário de fé, né, para a gente esperar tudo isso. Tem que acreditar que Deus vai mandar chuva. Porque se não mandar, não tem arroz, não tem feijão, não tem milho, não tem nada. Então, a fé, como é essencial a gente educar os filhos para tudo isso, mostrar, né? Como é necessário a gente acreditar que Deus pode realizar os milagres necessários. Meu filho, olha, eu não tenho nada agora, mas quantas mães já experimentou também, que às vezes está em casa, né? Às vezes não tem um remédio, a criança está com febre, e aí ela fica apavorada, vai lá, faz um chazinho, dá e fala, Senhor, cura meu filho, porque eu só tenho esse chá aqui. Né? Quantas mães experimentaram os milagres com um chazinho de funcho, com um chazinho de hortelã. O que é um chá de hortelã para uma febre? Nada. Mas a confiança naquela graça aconteceu. E quantos milagres, né, que a gente viu mães testemunhar. Minha mãe contava, né, porque quem é pobre vive de chá, né, chá de laranja, chá de folha de laranja, chá de não sei de quê, porque é o que tem. Não tem melhoral, não tinha nada disso, né? Não tinha gotinhas, nada, era tudo na fé. Então, a riqueza da graça da nossa fé, como ela é precisa, porque às vezes nós temos uma fé relativa, que tudo me é permitido. Tem gente que tem fé relativa. Tanto faz estar na igreja, com Jesus Cristo, vivendo a salvação, como e também a macumba, a um feitiço, a cartomante, a vidente, vai em todo lugar. Para ela, tanto faz, tudo, tanto faz como tanto fez. Jesus não está lá, eles não acreditam. Jesus não acredita, o pessoal que acredita na reencarnação não acredita em Jesus. Então, é uma fé relativa. Né? Tem pessoas também que acreditam numa fé comercial, é tudo troca, faz tudo por troca. Vai na igreja por troca, vai rezar por troca, faz tudo por troca. Vai uma vida de trocas. Né? Vivendo uma fé comercial, a troca. Ela faz uma novena só por troca. Ai, se Deus não curar, fica nervoso. Ai, Deus, eu fiz a novena, Deus não me ouviu. Olha, é troca. Deus que conhece o nosso coração sabe que nós fazemos por troca. Tem a novena que a gente faz por necessidade, por uma situação, mas tem aquela que a gente faz por troca, por um benefício. Né? Então, nós vivemos também esse tipo de fé. Como está essa aqui, a fé volúvel, uma fé que varia de acordo com o ambiente e circunstâncias. Quando está na igreja,
parece que tem fé. Saiu daqui, saiu ali fora, já esquece da fé, já esquece que Deus falou, já esquece que Deus ensinou, já esquece que Deus pediu. Olha, você deve educar teus filhos. Está aqui Deuteronômio, obrigação do pai educar os filhos na sua lei, andando de pé, para que eles amem a Deus sobre todas as coisas, que se eles aprenderem a amar a Deus sobre todas as coisas, eles vão te amar. Por que tem muitos filhos que não amam o pai e a mãe? Porque não aprenderam a amar a Deus. E Deus é amor. Se ele não ama a Deus, ele não vai ter amor no coração. E aí vai viver sem amor. Aí fica uma fé, o quê? Uma vida sem amor. Porque não acredita em Deus, não acredita nos milagres. E por menor que seja, ele está dizendo, se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aquela montanha, atira-se para o mar abaixo, e ela vai. Né? Então, como é importante nós usarmos desta graça para nós, desta fé. Deus te convida hoje, Deus te tenta reacender seu coração, né? Deixar de ser uma fé relativa, uma fé comercial, uma fé volúvel, né? Mas uma fé que vive porque obedece os mandamentos, tem o temor de Deus no coração. Aí vai ter sabedoria, vai ter prudência, vai ter fortaleza, vai ter a ciência, vai ter as graças da inteligência, tudo se realiza. E a gente vai estender a mão e vai acreditar que Deus está realizando. O Senhor está abençoando, está abençoado. Deus está santificando, está santificado. Deus vai dar graça para você e Deus vai dar graça. Então vamos pedir essa riqueza para nós, né? Que a nossa fé não se fica assim, volúvel mais, mas que a gente crê que o Senhor, Ele realizará as suas promessas em nossa vida. Fecha teus olhos por um instante e vamos pedir que esse Espírito Santo venha morar em nós. Se antes nós estamos volúvel diante das situações, diante do nosso sofrimento, diante das desconfiança que muitas vezes entra no nosso coração, nós te pedimos agora, Senhor, esta riqueza, para que nós não tenhamos medo de rezar pelas pessoas, não tenhamos medo de viver a nossa fé e testemunhá-la diante dos homens. Como esse jovem que precisou desta cura, e o Senhor o curou, expulsou dele aquela força do mal, aquele mal que estava na sua vida, expulsa também na nossa vida aquele que está nos fazendo cair, né? Na desconfiança, no medo, nas inseguranças, porque o medo vem das superstições que muitas vezes entram na nossa vida. Lava-nos com teu sangue, tudo isso que tem bloqueado a nossa realização, a nossa realização de filhos amados de Deus, de filhas amadas, para viver a nossa fé na plenitude das tuas promessas, da tua graça. Porque nós necessitamos, Senhor, ser esses filhos amados que creem que o Senhor realiza as suas promessas em nossa vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!